Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Na pauta dessa videoaula a gente vai aprender como trabalhar com tabelas no HTML. Tabelas que inicialmente será a estrutura que vamos utilizar para desenvolver nossos primeiros sites. Mas aí vão dizer, Fábio, eu ouvi dizer que não é legal criar um site com tabela. Realmente, hoje não se cria mais site com tabelas, tá pessoal? Mas vamos utilizar as tabelas porque eu entendo que utilizando as tabelas você vai conseguir interpretar melhor como que é formadas as estruturas de um site. Por isso então nesse vídeo a gente vai conhecer de ponta a ponta como trabalhar com a tabela no HTML, ok? Então a gente vai abrir aqui um arquivo da aula 16, eu vou salvar ele como aula 17 e a gente vai começar então a montar a nossa tabelinha aqui e entender para que serve cada elemento da tabela, ok? Então eu vou deletar aqui o código da videoaula anterior. Eu vou iniciar então aqui a minha tabela. Para mim começar então a escrever o código aqui da tabela, vamos colocar aqui table, abrir a minha tag de tabela, fecha a tag aqui de tabela e aqui a gente vai colocar então o tr, tá? Tr, para quem não conhece, é a linha da tabela, ok pessoal? Para você começar então a desenvolver a tabela, você precisa inicialmente, depois de informar aqui o table, colocar aqui o tr para formar uma nova linha da tabela. A gente já vai conhecer o que seria essa linha, ok? Então para mim criar a primeira coluna da minha tabela, eu coloco aqui o td e fecho aqui a tag td. Então aqui eu já tenho a minha abertura aqui da tag da tabela, né? A minha primeira linha já da minha tabela e a minha primeira coluna. Então eu vou colocar aqui coluna 1, ok? E aí, pessoal, eu vou copiar esse TD aqui e vou colocar aqui e vou chamar de coluna 2. Poderia também colocar aqui várias vezes repetidamente, ok? Assim, cada TD que eu coloco aqui significa que aqui tem uma nova coluna, ok? Eu vou salvar esse código aqui e vou testar, tá? Vou aqui acessar o meu arquivo da aula 17. E aqui vocês podem reparar que aqui existe então 4 colunas. Fica um pouco complicado ver aqui sem formatação como que tá essa coluna, ok? Mas se você vir aqui na parte design do Dreamweaver, você vai conseguir verificar que existe 4 colunas aqui onde está o nosso conteúdo, ok? E se eu vir aqui e replicar essa linha aqui para baixo, ele cria uma outra linha então para mim dessa minha tabela, ok? Então vou atualizar aqui a página, vou aqui no Dreamweaver, ao modo design, vocês vão reparar que aqui eu tenho a minha primeira linha com 4 colunas e aqui também a segunda linha com 4 colunas, ok? Então desta forma que você cria aqui as colunas na sua tabela. Eu vou remover 2 aqui e vou remover 2 aqui. Então reparem que aqui eu tenho uma linha com 2 colunas, na linha de baixo eu também tenho 2 colunas, tá? E se eu vim aqui no meu código eu consigo visualizar que aqui eu tenho uma tabela com 2 colunas e 2 linhas. Poderia replicar também novamente esse tr aqui, tá pessoal, para formar uma nova linha. Então vocês entenderam já aqui que com o tr, cada linha que eu adiciono aqui com a abertura do tr, fecha tr e aqui eu coloco os tds, eu adiciono uma nova linha na minha tabela, ok? Se eu vim aqui colocar mais um td para cada item, eu estou criando mais uma coluna na minha tabela. Vou adicionar aqui mais uma coluna para minha tabela, vou vir aqui no modo design, salvo, ó, e aqui eu tenho 3 colunas e 3 linhas, ok? Vamos atualizar aqui a página e desta forma então está criada aqui a nossa tabela. O legal de você trabalhar com tabelas é que dá para você definir o que é cabeçalho, o que é conteúdo, tá? da tabela, o que vai ser repetitivo ali dentro da tabela e o que é um rodapé. Então a gente aprendeu aqui agora como fazer a tabela, né? Inicialmente, como criar a linha da nossa tabela e como criar as colunas. Agora a gente vai aprender a como marcar um cabeçalho, tá? Com o t-head, vai aprender a colocar aqui a tag de cabeçalho e vai conhecer como adicionar aqui um corpo para nossa tabela e um rodapé, ok? Então a gente vai vir aqui, vamos entender, pessoal, que isso aqui vai ser o corpo da nossa tabela, ok? Sendo assim, a gente vai ter que criar aqui então um cabeçalho para nossa tabela. Então, para mim criar um cabeçalho na minha tabela, eu vou colocar aqui o t-head, que é a tag que marca, tá, a abertura aqui de um cabeçalho na nossa tabela. Depois que a gente abriu aqui então a tag t-head, a gente vai colocar então aqui o th para criar então aqui a nossa coluna do cabeçalho. Só que antes de criar o th, a gente tem que criar a linha, né, pessoal? Do mesmo jeito que a gente criou ali para o corpo da nossa tabela, a gente deve criar aqui também a linha do cabeçalho, ok? Agora sim, a gente vai colocar aqui o primeiro th. O primeiro th, pessoal, ele vai ser referente a esta coluna que está aqui, tá? Para esse valor 1. Então a gente poderia colocar aqui, ó, valor 1, que é na onde ele vai receber, na onde vai ser o título, né, de coluna 1, coluna 1, coluna 1, tá? Das 3 colunas. E aí a gente vai copiar essa linha aqui do th e vai replicar ela, ok? Para se formar então aqui 3 colunas referente às 3 colunas que a gente tem aqui. Então eu coloco aqui valor 2,
tá? E valor 3. Vou salvar aqui a minha tabela e vou atualizar. E reparem que aqui ele fica em negrito. Por quê? Porque o TH, pessoal, para ele diferenciar que aqui é um cabeçalho, ele deixa então, por padrão, que fique negrito o cabeçalho da sua tabela para você identificar que aqui é o cabeçalho, ok? Então já sabemos aqui que aqui é então o cabeçalho, tá? Dessa forma você cria o cabeçalho da tabela, te abre aqui o TH, mesma coisa para a linha, a gente coloca aqui um TR. Se eu quisesse duplicar aqui, tá, pessoal? Para criar mais um cabeçalho aqui, por algum motivo você precisa criar um cabeçalho, eu posso duplicar também, não há nenhum problema, tá? Reparem que aqui ele vai fazer a mesma coisa, vai criar uma linha aqui que fique em negrito, do mesmo jeito que ficou aqui em cima. E como a gente tem aqui 3 colunas, é por isso que eu tô criando aqui 3 colunas também para a nossa tabela, ok? Agora a gente vai conhecer aqui, pessoal, como adicionar aqui a tag de corpo da tabela. Então a gente vai vir aqui, mesma coisa que o T-Head que a gente fez ali em cima, a gente vai colocar aqui T-Body, e embaixo aqui na última linha, que é na onde que finaliza o corpo da nossa tabela, a gente vai fechar esse T-Body. Vou adentar aqui o código. E como a gente já tinha feito, tá, pessoal, essa parte aqui do TR, a gente não precisou fazer mais nada, e sim só adicionar que aqui vai ser o corpo da nossa tabela, tá? Então para mim adicionar que aqui vai ser o corpo da minha tabela, eu abrir as tags tbody, tá? Que significa corpo da tabela, e aqui a gente vai colocar tr para abrir a nossa primeira linha, e aí a gente coloca td, valor, colocar aqui coluna 1, fecha td, e aqui eu copio e colo, tá, pessoal? Coluna 2 e coluna 3. Quero que já estava aqui que eu retirei. Então, como eu preciso de 3 ou mais linhas, eu vou colocar aqui 2, 3, 4. Vou salvar aqui a página. Vocês vão reparar que aqui ele criou, então, para mim as linhas, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas aqui. Então, ele criou aqui para mim, então, as quatro linhas, ok? Como eu tenho aqui 2 cabeçalhos, ele tá marcando aqui para mim os 2 cabeçalhos. Eu vou tirar aqui um cabeçalho para não confundir vocês. Vou salvar aqui. Então, aqui a gente já criou aqui o cabeçalho, tá, da nossa tabela, e aqui agora a gente tá com o corpo da nossa tabela. Falta aqui a gente criar o rodapé da nossa tabela. Eu vou colocar aqui tfoot, que é a tag de marcação que marca, né, um rodapé aqui da sua tabela. E aqui mesma coisa, tá, pessoal? Vocês precisam adicionar aqui o tr para informar que aqui é uma linha. Aí você coloca aqui o td, coloca aqui o valor rodapé 1, tá? E aí eu vou replicar aqui as outras colunas para o meu rodapé 2 e rodapé 3, ok? Vou atualizar aqui a página e ficou exatamente desta forma. Aqui a gente tem o cabeçalho, até aqui é o corpo, tá, da nossa tabela, e aqui é o nosso rodapé. Então é como se fosse no site, tá, pessoal? Aqui você tem o topo do site, aqui você tem o conteúdo do site, tá? E aqui fica o rodapé. Então, com essa estrutura aqui do HTML, fica mais fácil para você entender como que faz para montar um site, tá? Sabendo o que é o topo do site, o que vai ser o conteúdo do site, tá? E o que vai ser o rodapé. Dá para fazer várias coisas aqui utilizando a tabela, tá, pessoal? Porém, eu vou rachar essa videoaula em 2 para que a videoaula não fique tão extensa, ok? Vamos revisar então aqui novamente o nosso código. Eu vou até colocar aqui uma tag de comentário, tá, pessoal? Quando você quiser colocar aqui uma tag de comentário, onde não vai ser exibido no seu site, você coloca desta forma, tá? Menor, exclamação, 2 hífen, e aí você coloca aqui, por exemplo, vou colocar aqui topo da tabela. Vou fechar aqui, vou copiar, tá, esse comentário, vou ajustar aqui que ficou incorreto, é na onde abre o T-head que inicia então o topo da minha tabela, e aqui eu vou colocar aqui, ó, fim do topo, tá, na minha tabela. E aqui embaixo começa o corpo da tabela, então eu vou colocar aqui corpo da tabela. E aqui embaixo, tá, onde que fecha o tfoot, que finaliza onde finaliza aqui o tbody, e finaliza então aqui o corpo da nossa tabela, tá? Então vou colocar aqui fim, corpo da tabela. E aqui embaixo, onde está o tfoot, que é o rodapé da nossa tabela, vou colocar aqui rodapé e vou fechar aqui então o rodapé da minha tabela. Rodapé da tabela, fim, rodapé da tabela. Então dessa forma, pessoal, se eu atualizar aqui até a página, tá? Reparem que não mudou nada. Quando você quiser adicionar um comentário no seu código, você pode utilizar esse formato aqui, que não será visível aqui no seu site. Você pode ter algum controle aí seu de como que está sendo feito o site, tá? Como nesse caso aqui a gente marcou com um comentário o que é o rodapé, o que é o corpo, tá, da nossa tabela, e o que é o cabeçalho da nossa tabela. Para finalizar essa videoaula, pessoal, só vou passar uma regrinha para vocês, que quando você cria uma tabela, tá, você precisa então criar aqui o tr, tá, que como eu expliquei é a linha. Não adianta você querer criar direto o table e já querer colocar aqui a coluna da tabela, que não vai funcionar. Você precisa colocar aqui inicialmente que você está criando
criando uma linha para depois você criar as colunas, tá? Fica ruim se você adicionar aqui, por exemplo, um TH, sendo que a sua tabela aqui ela possui 3 colunas, tá? Ou 4, como nesse caso aqui a gente está utilizando aqui, a cada linha 3 colunas, tá? Se você definiu aqui no cabeçalho apenas uma coluna, a sua tabela ela pode quebrar. Inclusive a gente vai aprender até na outra videoaula como que você pode ajustar a sua tabela para que ela não fique quebrada, tá? No seu código, fazendo que, como numa situação igual a essa que vocês estão visualizando aqui, tá? Que você só precisa que tenha um título, tá? Não precisa de ter mais colunas, ele funcione corretamente no seu site, ok? Então na outra videoaula a gente vai aprender alguns atributos que você pode utilizar aqui na tabela e que é bem interessante, ok? Nessa aula então a gente aprendeu como trabalhar com tabelas no HTML, fica a dica e até a próxima aula.